muito bem-vindo à nossa aula sobre dengue. Meu nome é Thiago de Paula, eu sou clínico e vou apresentar para você hoje um material completo sobre dengue, desde os aspectos gerais, passando sobre cada grupo do A ao D, comentando a prescrição e os detalhes práticos que você vai precisar para atender seu paciente. Então vamos começar. Começando aqui sobre os aspectos gerais da dengue, certo? Um caso suspeito de dengue é uma pessoa que passou por um local que tem transmissão de dengue ou que vive numa região endêmica e que apresenta um quadro febril. Febre é o nosso sintoma base, guia, e 2 ou mais sintomas, sejam sintomas gastrointestinais, sejam sintomas articulares, exantema, petequias, dor retroorbitária ou manifestações hematológicas, né, como a leucopenia. É importante a gente, já no atendimento do paciente com dengue, a gente já na anamnese, perguntar sobre os sinais de alarme, né? Identificar uma dor abdominal contínua, um sinal de lipotímia, de hipotensão, uma possível derrame pleural, um paciente está taquipneico, ele está dispneico, por um derrame pleural, um aumento do volume abdominal, porque já na anamnese a gente já está classificando o paciente. A gente vai ter que utilizar outros parâmetros para classificação, mas já na anamnese faz parte perguntar os sinais de alarme, tá certo? E existe o caso de suspeito de dengue, existe o caso suspeito de dengue com sinais de alarme e a dengue grave, é quando já tem uma disfunção orgânica grave. Lembrando que um ponto importante é que a gente, em geral, as complicações de dengue vão girar em torno de 3 sistemas orgânicos, que são o sistema nervoso central, com rebaixamentos, encefalites, sistema hematológico e o cardiovascular. É importante a gente saber que, em geral, as complicações da dengue giram em torno de 3 sistemas orgânicos, apesar de poder afetar todos os sistemas do corpo. Mas, sistema nervoso central, encefalites, rebaixamento do nível de consciência são comuns. Sistema cardiovascular, miopericardites, né, um choque no contexto também de cardiogênico pode acontecer, bem como coagulopatias, né, pensando no sistema vascular, aí uma coagulopatia de consumo, episódios trombóticos, episódios de sangramento no contexto de plaquetopenia, e, por ser um vírus também hepatotrópico, ele vai ocasionar dano hepático. Então, elevações moderadas de transaminases, disfunção hepática, tudo isso a gente vai ter que estar alerta, certo? É claro que um paciente que desidrata, ele pode ter um distúrbio da função renal e de outros sistemas, mas esses 3 a gente tem que estar sempre atento, tanto na anamnese quanto no exame clínico do paciente. Avaliei o paciente, identifiquei se tem sinais de alarme ou sinais de gravidade, vou definir o nosso fluxo de atendimento e qual teste eu devo pedir. Vai depender do dia de sintomas. Até o 5º dia, em geral, o NS1 é válido e pode estar positivo. Lembrando que o NS1 é muito específico, mas não é tão sensível. Então, se o NS1 for negativo, isso não exclui o quadro de dengue. Mas se ele for positivo, há uma chance de mais de 90%, 95% em algumas referências, que o paciente realmente esteja com dengue, certo? A partir do 6º dia, em geral, 6º, 7º dia, as diretrizes vão orientar a gente a solicitar sorologias. Mas a gente sabe na prática clínica que, em geral, essas sorologias positivas ali em torno do 10º dia, tá certo? É que realmente o IgM e o IgG podem se tornar positivos. Lembrando que, se o paciente tiver já um quadro prévio de dengue, a gente pode considerar a elevação do IgG como um possível novo quadro. Então, por exemplo, o paciente tinha um exame prévio com IgG positivo, e aí esse IgG triplica, quadruplica. Isso aí pode ser significativo de um novo quadro de dengue, tá certo? Então, você pode utilizar isso também como parâmetro. Seguindo aqui para as fases clínicas da dengue, é importante na avaliação do paciente a gente identificar em que parte do quadro o paciente está. Então, ele pode estar na fase inicial, aquela fase febril, ele pode já estar na fase crítica, ele já vem quando a febre passou e estava apresentando algum sinal de alarme, ou ele pode já estar na fase de recuperação. Então, é importante a gente saber classificar, tá certo? Para poder identificar o momento correto, para saber quais exames eu vou pedir, quais orientações eu vou dar para o paciente. A gente vai explicar um pouco melhor abordando cada grupo, certo? Esse quadro é o quadro-chave da dengue. Né? Ele está presente no Manual do Ministério da Saúde, nos manuais da OMS, e a gente tem que ter esse quadro completamente compreendido e
decorado, de certo modo, porque a gente sabe exatamente o que vai acontecer em cada ponto, né? Percebam que o paciente inicia aqui com o quadro febril no início, né? E aí, por volta do terceiro, por quarto dia, é que pode chegar na fase crítica. E aí que nessa fase crítica ocorre já a defervescência. Então, é importante a gente saber que quando a febre do paciente está passando, é que o hematócrito começa a plaqueta começa a cair, o hematócrito começa a subir, tendo as manifestações da hemoconcentração, do extravasamento de plasma e as consequentes sinais de gravidade, né? Sinais de alarme com extravasamento de líquidos para o terceiro espaço e os sinais de alarme quando esse extravasamento causa uma redução do débito efetivo, né, do volume circulante efetivo, e aí causa um choque no paciente, certo? Importante a gente perceber aqui também que já no período febril, chegando na fase crítica, a gente tem que estar atento à possibilidade de... E aqui, então, lembrando aqui em relação aos exames, percebam que por volta apenas do sétimo dia é que o IgM do paciente vai começar a positivar. Então, ali em torno do 10º dia, a gente vai ter títulos apreciáveis desse IgM, tá certo? E o IgG, percebam, ele vai ter um aumento. Então, se eu tinha, o paciente tem uma infecção secundária, a segunda vez que ele teve uma dengue, talvez esse termo infecção secundária aqui não seja o mais correto, mas a segunda vez que ele está apresentando dengue, ele vai ter uma elevação dos títulos do IgG, tá certo? Então, isso é importante a gente saber, porque às vezes a gente pede um IgM com 7 dias, deu negativo. Eu vou repetir ali com 14 dias para saber se o paciente teve dengue, se for o caso, né? De acordo com o quadro clínico do paciente. Então, seguindo, prova do laço. Prova do laço é um exame obrigatório em todas as suspeitas de dengue. Suspeitou de dengue, vai pedir a prova do laço. Como é que é feito? Em geral, a equipe de enfermagem que faz. Mas, muitas vezes, a gente trabalha em locais que não há treinamento adequado da equipe. Então, a gente precisa saber explicar e mesmo efetuar o teste. O teste não é complicado de fazer. O que você vai fazer? O paciente já vai ter aferido a pressão, né? Você já vai conseguir calcular a pressão média. Então, se foi, usando aqui o nosso exemplo, se foi uma pressão de 12 por 8, vai fazer literalmente a média aritmética desses valores, que vai ser 100. E aí você vai insuflar o manguito do paciente por 5 minutos, no caso dos adultos, e depois vai observar o surgimento de petequias. Lembrando que o desenho desse quadrado ele é feito depois da insuflação. Por quê? Perceba, se eu desenhar o quadrado arbitrariamente em qualquer espaço, pode ser que se eu desenhar o quadrado bem aqui, tenha 4 petequias, mas bem aqui tenham mais de 20. Então, você vai observar qual é a área de maior densidade de petequias e desenhar o quadrado. Isso aqui é um erro que acontece na prática, tá certo? Você vai observar qual é a área de maior densidade e desenhar, porque aí você vai nessa área que você vai avaliar, tá certo? Então, saber explicar para a equipe, nos locais que eu trabalho, em geral a equipe que trabalha comigo na minha agência já sabe aferir, porque eu já expliquei repetidas vezes, já ensinei o pessoal, então já peço lá a prova do laço, as meninas fazem, se tiver alguma alteração elas me chamam para olhar, e aí a gente continua o atendimento do paciente, tá certo?